Boa noite! Olá! Boa noite, gente! E aí, como é que vocês estão? Prontos para a live de hoje? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sheila Hansen, sou terapeuta sistêmica e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito legal: dinheiro versus relacionamentos. Então, vocês aí que já estão entrando, já vão pegando aqui, ó, esse aviãozinho aqui e mandando para um monte de gente aí que vocês conhecem para virem aqui conversar sobre esse tema, que é um tema muito importante e que eu posso dizer que é um dos pilares para a gente ter uma vida tranquila, feliz, tá bom? Então, conto com vocês para vocês mandarem aí para os amigos de vocês, encher essa live o máximo que puder, ok? Deixa eu começar a dar boa noite aqui pro pessoal. Flávio, boa noite. David, Fernanda, boa noite. Glauci, boa noite. Natália, boa noite. G, boa noite. E aí, gente, esse tema, né, foi um tema muito interessante que eu trouxe para vocês esses dias aqui no Stories, né? Falei um pouquinho sobre dinheiro e relacionamentos. Algumas pessoas, a caixinha bombou, algumas pessoas falaram para eu fazer live sobre isso. E aí eu achei interessante trazer aqui nas noites sistêmicas, né, pra gente conversar um pouco. Boa noite, Angélica. E aí, gente, hoje é um dia propício. Vocês acreditam que clonaram meu cartão de crédito? Sofri um golpe. E isso aí é uma coisa que a gente está sujeito, né? E faz parte da nossa vida financeira. Eu quero saber de vocês aqui se esse assunto interessa a vocês. O que que vocês acham sobre isso? Como é que anda a vida financeira de vocês? Se vocês tivessem que falar sobre a vida financeira de vocês em uma palavra, qual é a palavra que vocês usariam, né? Então, vamos bater esse papo. Gabi, boa noite. Até porque, gente, o que que eu noto, tá? Eu noto que nem sempre as pessoas que têm problemas financeiros, que às vezes vêm até o atendimento comigo por causa de problemas financeiros, nem sempre está associado com falta de dinheiro, tá? Nem sempre é porque não tenho dinheiro. Muitas vezes os problemas relacionados ao financeiro, né, dos casais ou até de pessoas solteiras que vêm, tá muito relacionado com o envolvimento emocional que essas pessoas têm com o dinheiro, né? Então, na sistêmica, gente, a autonomia financeira é um negócio assim que é importantíssimo, importantíssimo. E quando a gente está falando de autonomia financeira na sistêmica, a gente está falando de você crescer para sua vida, de você se tornar independente de papai e de mamãe, poder ir ter sua própria casa, ter a sua própria família, fazer as coisas que você precisa fazer para se tornar um adulto. Então, não tem como a gente estudar sistêmica e a gente não estudar um pouquinho sobre a psicologia do dinheiro. Fala aqui pra mim, gente, vocês conhecem a psicologia do dinheiro? Vocês sabem o que significa a psicologia do dinheiro? Falem aqui pra mim se vocês sabem o que é. A Gabi disse: boa noite, a vida financeira me deixa nervosa. Não falta, mas não sobra. Pois é, olha aí, ó, já temos um significado, né? Nunca tenho. Ô, tristeza! Nunca tenho. Pois é, gente. Tem algumas pessoas aqui pedindo para participar ao vivo, mas hoje eu não vou chamar, tá, gente? Hoje vai ser um bate-papo aqui. Vão mandando aqui para mim bastante coraçãozinho. Se quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta também, tá bom? Que aí o negócio vai dando certo, viu?
Um monte de gente aqui diz que não sabe o que é a psicologia do dinheiro, né? Quando sobra, meu carro quebra. Não é isso, gente, que acontece quando o negocinho vem um imprevisto. Mas assim, gente, a psicologia do dinheiro, ela mostra que todos nós aprendemos sobre dinheiro na nossa família de origem. Aí pode ser que você fale assim, Sheila, na minha família ninguém falava de dinheiro. Imagina. Não, na minha família as pessoas não falavam sobre dinheiro, não. Eu nunca ouvi meu pai e minha mãe fazendo conta. Enfim, mas gente, mesmo assim você estava aprendendo sobre dinheiro, tá? Olá, Mari Valadares. Boa noite, Mari, seja bem-vinda. Thalita, seja bem-vinda. Você estava aprendendo sobre dinheiro, mesmo que sua família não falasse expressamente sobre dinheiro. Sabe quando é que você aprendia sobre dinheiro? Você aprendia sobre dinheiro quando você pedia uma coisa e seu pai ou sua mãe disse que não tinha dinheiro para te dar, ou que iria comprar o mês que vem, ou quando essa coisa chegava, mas de uma maneira mais inferior, porque eles não podiam comprar exatamente o que você queria. Você aprendia sobre dinheiro no dia do pagamento do seu pai e da sua mãe, quando eles chegavam com o pagamento em casa. Você aprendia sobre dinheiro quando você sabia que naquele dia os seus pais estavam se preparando porque alguém ia ir lá na casa deles para receber um dinheiro que estava devendo, né? Que eles estavam devendo e eles iriam pagar esse dinheiro. Você aprendia sobre dinheiro nessas circunstâncias, tá? E aí é muito importante que todos vocês que estão aqui fiquem bem cientes que a gente fala sobre dinheiro o tempo todo, mesmo sem estar falando de dinheiro propriamente. Existem várias maneiras, tá? De se falar sobre dinheiro. E dessas formas que a gente vai falando sobre dinheiro, até de maneira um pouco indireta, a gente vai criando significado para o dinheiro, né? A gente vai criando o que o dinheiro significa para cada um de nós. Então, quando um casal chega até mim com problemas financeiros, a primeira coisa que eu vou pensar e que eu vou ir atrás de entender é o que o dinheiro representa para cada um deles, né? Para o marido, o que o dinheiro representa para o marido e o que o dinheiro representa para a esposa. E também eu vou pesquisar como que as crenças envolvidas em relação ao dinheiro estão impactando não só o casamento em si, como também a família como um todo. Porque dentro do núcleo familiar, às vezes não tem só o marido e a esposa. Às vezes vem filhos. E aí essas crenças e o significado que a pessoa dá para o dinheiro vai impactar também na vida dos filhos. Então, vocês entendem, gente, que a questão aqui é uma questão importante. A gente vai falar sobre várias coisas. Então, manda aí pro pessoal que vocês conhecem, quem chegou depois. Pega esse aviãozinho aqui, ó. Manda para pelo menos umas 5 pessoas aí que são seus amigos. Pessoas que estão namorando, que estão noivos, casados há muito tempo, pessoas que você sabe que estão passando por problemas com dinheiro. Porque a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso aí. Ok, gente? Minha voz tá boa? Tá saindo tudo bem? Tá dando para ouvir direitinho? Falem para mim que eu comecei a falar, que desembestei a falar e nem perguntei se minha voz estava saindo direitinho, se a imagem tá boa, né? Os coraçãozinhos estão subindo, então acho que vocês estão conseguindo entender, né? Perfeito, tá bom, né? Tá ótimo, então. Então, vamos seguir. Gente, primeira coisa importante para falar. Vamos falar um pouquinho sobre a definição do dinheiro, tá? A definição do dinheiro. Dinheiro, gente, é uma coisa que é muito nova. Eu falei lá nos meus stories, no dia que a gente estava falando sobre isso, e vou repetir aqui. As pessoas, até pouco tempo atrás, usavam como moeda de troca os serviços, né? Eu faço uma coisa, você faz outra coisa, a gente troca os serviços. Trocava pelos bichos, né?
Então eu fazia uma coisa para você, eu recebia como pagamento uma galinha, um porco. Era assim que era antigamente. As coisas começaram a ser diferentes, a moeda, né? A moeda sendo cédula ou moeda mesmo, ela veio a tomar a proporção que tem hoje depois quando começou o crescimento dos grandes bancos, né? A indústria dos bancos, né? Começou a crescer e aí o dinheiro começou a ser realmente a moeda de troca. Então, por isso que a gente pode dizer que o dinheiro nada mais é do que uma moeda de troca, tá? E é muito importante a gente pontuar aqui que o dinheiro é uma energia. E energia, ela não pode ficar parada. Energia parada é energia desperdiçada. A energia, ela precisa estar em movimento. Então, da mesma maneira, o dinheiro, ele só tem valor quando ele está em movimento. Quando ele passa da minha mão para a sua mão, ok? Então, precisa haver essa troca. O dinheiro dentro do colchão, gente, guardado lá dentro do banco, parado lá anos e anos e anos, ele perde valor, tá? Então, a gente tem que saber que o dinheiro, ele precisa rodar. O dinheiro, ele precisa estar em movimento, porque ele é uma energia de troca, ok? E o dinheiro, ele só vai ganhar um significado quando ele estiver aqui na minha mão. E o significado que eu dou para ele aqui na minha mão é diferente do significado que você aí na sua casa dá para o dinheiro. O meu significado é um, o seu significado é outro. E é aí, gente, que o negócio vai começar a pegar quando a gente está falando de relacionamentos. Por quê? Lá na casa do meu papai e da minha mamãe, eu aprendi o que é o dinheiro. Eu trouxe um significado, né? Eu conheci uma pessoa, eu me uni a ela, nós nos casamos e eu trouxe na minha mala tudo que para mim significa dinheiro. As histórias, as crenças, os ditados sobre dinheiro, tudo isso eu trouxe na minha mala. E da mesma forma, a minha parceria, ela trouxe lá da casa do papai e da mamãe dele os significados dele. As histórias, as crenças, os ditados, na bagagem dele também. E aí essas duas bagagens, elas às vezes são completamente diferentes. E muitas vezes elas não são só diferentes, elas são o completo oposto, elas são contraditórias, elas são conflitantes entre si. E aí, gente, como é que vai ser quando eu trago na minha bagagem uma coisa e a minha parceria traz outra, completamente diferente, né? Boa noite, Belinha. Boa noite, Maria Helena. Boa noite, Heloísa. Muito bem, o pessoal tá entrando, né? Então, gente, a nossa maior cabeçada na vida, quando se fala de relacionamento e dinheiro, é a gente não conversar sobre isso, tá? O casal, ele não costuma falar sobre dinheiro no namoro, por exemplo. É difícil o casal que, desde o namoro, já começa a falar. E muitas vezes, né, os casais, eles não têm noção nenhuma da realidade de um do outro, né? É como se fosse, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, é um encontro de tio Patinhas com Penélope Charmosa. Imagine um encontro desses dois personagens. Tio Patinhas, que é mão fechada, controlado com o dinheiro dele, e Penélope Charmosa, que precisa estar na estica, que precisa estar linda, maravilhosa. E aí, gente? Como que vai ser esse relacionamento? E às vezes um e o outro não tem noção de como eles vivem quando cada um tá na sua casa, né? Enquanto tá lá no namoro, cada um tá vivendo sua vida, eles se encontram na hora que estão ali juntos namorando, depois cada um vai para sua casa, cada um lida com dinheiro à sua própria maneira. E não conversam com o dinheiro, ou não conversam sobre o dinheiro um com o outro nessa fase do namoro, né? Então,
Pode ser que o meu significado seja: eu preciso gastar o dinheiro que eu tenho. Se eu tenho dinheiro, eu posso gastar porque eu não sei como que vai ser amanhã, então eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho e eu vou usufruir do bom e do melhor porque eu trabalho e eu tenho meu dinheiro. E a minha parceria, ela pode ter o significado assim: eu vou economizar. Por quê? Porque eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei o que vai me reservar amanhã, vai que eu sofra escassez, vai que a gente passe por uma dívida, vai que aconteça alguma coisa, a gente precisa poupar, a gente precisa poupar. E aí são dois casamentos, são duas pessoas que dentro do mesmo relacionamento, foi como a Edna falou aqui, pode haver um choque entre um e o outro. Então entendem, gente, como que é importante a gente conversar? Isso só vai dar certo se tiver muita conversa, né? Tem colega que diz que não pode falar quanto ganha para mulher. O que é que você diz sobre isso, Rafael? Tu dá ouvido para esses colegas, pelo amor de Deus. Olha lá, hein, que nós vamos falar mais sobre isso. Viu? Nós vamos falar mais sobre isso. Tu me diga que tu não dá asas para essas cobras. A mulher que manda nos gastos, será? Gente, a gente precisa saber conversar um com o outro, né? Precisa ter diálogo, precisa ter o dia da conversa. Precisa. Gabi, eu vou deixar gravada a live sim, tá? Se por acaso o Instagram cortar a live no meio, se tudo der certo, eu vou deixar salva no YouTube. Se por acaso não tiver tudo, coloca lá, beleza? Eu coloco lá e aí você pode assistir o resto lá. Então, assim, gente, a gente precisa ter a conversa, precisa ter o diálogo, tá? Desde muito cedo. Essas conversas precisam ser com empatia. A pessoa precisa se colocar no lugar do outro, a pessoa precisa ouvir a história do outro e respeitar a história do outro, né? Porque senão, gente, o negócio pode desandar. E quando a gente conversa sobre o que aconteceu na vida do outro e como ele construiu o significado dele, a gente pode construir o nós financeiro. O eu e ele, o nós financeiro. E isso que é bacana, tá? Deixa eu ver aqui. Tem amiga que gasta escondido do marido. Pois é, isso aí, gente, é traição financeira. Traição financeira, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Enquanto uns não podem falar quanto ganha pra mulher, outros dão tudo pra mulher. Você vê o desequilíbrio? Ora, são extremos, né? São extremos. Vamos lá. Se o meu marido não fala quanto ganho, eu rodo a baiana. Por que será? Por que você roda a baiana? Por que é tão importante isso para você? Tudo isso vai dizer. Olha, o Rafael falou uma coisa muito legal aqui. Casal é equipe, é união. Exatamente. Precisa haver esse diálogo para que exista o nós financeiro, né? E digo mais. Se eu e o meu marido não construímos o nós financeiro, como é que fica esses filhos para o casal que tem filhos? Gente do céu, imagine isso. Uma hora o filho acha que ele é rico, que ele tem dinheiro, que ele pode gastar o tanto que ele quer. Outra hora ele acha que ele é pobre, que ele sofre escassez, que ele não tem nada, que ele não pode ter nada. O filho fica completamente confuso. E aí, gente, vai ser mais uma geração de filhos que vão ter problemas com dinheiro também. Então, é preciso conversar. Daí a gente pergunta para o casal: vocês conversaram sobre dinheiro no relacionamento antes de começar o casamento? Vocês conversaram sobre isso? Não. Você pergunta para a mulher: você fala com seu namorado sobre dinheiro? E aí a mulher fala assim: imagina, Sheila, como que eu vou conversar sobre isso com meu namorado? Ele vai achar que eu sou interesseira? Vai achar que eu sou mesquinha? Vai achar que eu tô interessada no dinheiro dele? Né? E aí você pergunta pro marido, né? Pro namorado: você sabe quanto custa o shampoo da sua namorada?
Você sabe quanto sua namorada gasta com shampoo que ela usa? Aí ele fala assim, acho que o mesmo que eu, uns 14 reais. E aí, gente, mal ele sabe que a mulher usa aqueles kit Kerastase que custa 900 reais. Você já imaginou um negócio desse? E se essa conversa não rola antes? Aí vai acontecer de pessoas que às vezes entram dentro de um casamento já com dívidas. E às vezes o outro, a parceria nem sabe, né? A parceria nem sabe que tá entrando num relacionamento que já tá com um monte de dívida. Então é preciso ter a conversa, tá? A primeira dica que eu preciso dar para vocês, anota aí para vocês não esquecer. E assim, se você tá namorando, conversa. Se você já casou e ainda não conversou, não tem problema. A hora é agora, tá? Você pode conversar, independente de quantos anos você já tenha de casado, ou se você tá noivo, ou se você tá namorando. Tenha um dia para falar sobre dinheiro, ok? Tem ouro nesse kit? Mas, Angélica, dá uma olhada lá. Kit Kerastase da L'Oréal. Eu sei, gente, porque eu já fui dona de salão de beleza, né? E aí eu sei quanto custa. Olha aí, ó. Cabelo da mulher deve fazer parte dos gastos mensais. Todo homem gosta da mulher bem cuidada. O homem gosta da mulher bem cuidada e às vezes não gosta do dinheiro que isso, né? O tanto que isso gasta. Então por isso que tem que ser conversado antes, né? É importante. Você vai ver que é um pilar importante para o casal. O homem vai ver a sua mulher cheirosa, bonita, bem vestida e tal. Ah, beleza, eu banco isso, eu acho que a gente precisa colocar isso como algo importante, né, Edna? Concorda? Exatamente. Então, beleza, é importante. E quando contrasta, né? E quando o negócio não vai? Quando um fala, não, isso é importante para mim, e o outro diz que não. Então, tem que ser conversado. A conversa que a gente tem com o parceiro sobre dinheiro vai falar sobre as nossas impossibilidades, sobre os nossos limites, sobre as coisas que a gente quer tanto e às vezes não pode ter. Nessa hora, gente, a gente tem esse tipo de conversa, a gente fala sobre as nossas impossibilidades. E aí, nesse momento, você gera uma parceria com você. Alguém que vai olhar para você e vai ver o que é importante para você e construir junto com você os objetivos, os sonhos que vocês querem construir, né? Mas para isso é preciso do diálogo, né? E aí vocês podem até fazer um combinado. Ah, eu quero muito ter a minha independência financeira com X anos, né? Com tal idade eu quero ter a minha independência financeira. Beleza, os dois estão de comum acordo com isso. Então, quando um começar a extravasar um pouco mais, o outro fala, o outro relembra. Gente, ter isso no relacionamento é muito bom. Quando uma pessoa te dá uma brecada e fala assim, ó, você lembra dos nossos sonhos? Você lembra daquele nosso objetivo? Talvez hoje não seja o dia da gente sair para gastar tanto no restaurante. Talvez não seja ideal a gente fazer essa compra agora. Ou, olha, não, dá pra gente esse mês, dá pra gente fazer. Então, a gente tem que ter esse dia pra gente conversar sobre o dinheiro. Tá certo? Essa é a primeira dica, gente. Já começa aí. No namoro, olha toda gatinha, mas vai dinheiro. Então, para manter, tem que ser pontuado. Assim também quando achamos o boy todo charmoso. É isso aí. Eu tô gostando de ver os comentários. É só isso, gente? Não, não. A gente tem mais duas dicas para passar aqui para você. Eu vou falar aqui para você sobre a segunda dica. A segunda dica, que é muito importante, é: seja honesta com você sobre quais são as lentes que você está usando para olhar para o dinheiro, tá? Você está olhando com seus próprios olhos ou você está olhando pelas lentes de outra pessoa? Muito importante falar sobre isso, tá? Por quê? Eu atendi uma moça, gente, que ela estava desesperada. Ela tinha muitas e muitas e muitas e muitas e muitas dívidas. E ela falou assim pra mim: eu simplesmente não sei como foi que eu cheguei nesse ponto. Eu não sei o que foi que aconteceu para chegar nesse ponto. E aí a gente começou a conversar e eu fui buscar
fui buscar na família dela qual que era o significado do dinheiro para a família dela. E aí lá atrás, né, gerações bem antigas, tinha a história dessa família dela que pagou uma dívida muito grande de um amigo próximo, de um compadre, um negócio assim. E aí, pagar a dívida dos outros, ajudar os outros com dinheiro, emprestar dinheiro ou até dar o próprio dinheiro, naquela família era algo nobre, era algo que trazia muita honra, era algo que era visto como algo muito bonito na família. E ela trouxe isso para a vida dela de tal forma que ela disse assim, que se uma pessoa que ela nem conhecesse falasse assim, meu Deus do céu, eu tô sem dinheiro para estacionamento, ela abria a carteira e ela dava para a pessoa o dinheiro, falou, não, toma aqui, sabe? Então, ela foi vivendo desta forma, ela foi fazendo dessa forma, ela foi vivendo sempre assim, achando que era nobreza ela tirar dela para dar para outra pessoa, que chegou em determinado momento no atendimento, eu fiz a seguinte pergunta para ela. Hoje, nesse momento, você se vê nobre ou você se vê pobre? Na hora que eu fiz essa pergunta para ela caiu em prantos, gente. E eu não tô falando aqui que é errado ser pobre, que é ruim ser pobre. Não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo aqui é que existem muitas pessoas que ficam presas a um padrão de comportamento da família, como no caso dessa moça, que vai trazer dor, angústia, depressão, preocupação, deitar a cabeça no travesseiro e ficar noites sem dormir, ter problemas com ansiedade, desespero, um monte de dívidas. Por quê? Porque precisa ser leal à maneira como a família lida com o dinheiro. Entende? Então, essa mulher, ela não estava olhando para o dinheiro com os olhos dela. Ela estava olhando para o dinheiro com as lentes da família dela, né? E aí aqui é importante também pontuar se você está disposto a tirar essas lentes e começar a olhar para o dinheiro com os seus próprios olhos. Porque, gente, não é fácil, tá? Quando essa mulher, ela pode decidir, né? Se ela quiser decidir por parar de emprestar o dinheiro dela, dizer não para as pessoas quando as pessoas vêm pedir o dinheiro, fechar os olhos às vezes para algumas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, porque, enfim, eu também estou com dívida, eu também preciso pagar as minhas contas. Ela vai começar a dizer não e a família vai começar a perceber, as pessoas vão começar a perceber e vão começar a achar diferente, vão começar a achar estranho. Então, você está disposto a pagar o preço para isso, né? Então, precisa descobrir aí qual é a culpa que você quer carregar, né? Precisa entender se você quer levar essa culpa boa, né, nas costas de vou dar conta das minhas dívidas, preciso cuidar do meu dinheiro para não ter mais tantas dívidas, ou eu vou levar a culpa de ajudar todo mundo, chegar no final do dia, deitar a cabeça no travesseiro e não conseguir pregar o olho, né, não conseguir dormir por causa das dívidas que vão bater na sua porta no final do mês, né? Então, precisa olhar para isso com muito cuidado. E aí, gente, o melhor exercício para você fazer, para você descobrir, então, quais são as lentes da sua família, é você pensar em quais são os ditados que a sua família trazia, quais são as histórias e os ditados populares que a sua família dizia, que a sua família falava, que você sempre ouviu quando você era pequeno e começar a racionalizar isso, né? Falem aqui para mim quais são os ditados que vocês ouviam muito na infância ou na adolescência da família ou das pessoas que conviviam com vocês. Coloquem aqui para mim, por favor, qual era o ditado que vocês ouviam, porque tem vários, né? O Rafael disse aqui que família vê como luta, é cansativo. Tem muitos ditados, gente.
Tem aquele ditado, que é acho que é um dos que todo mundo já escutou, que é dinheiro não nasce em árvore, né? Dinheiro não nasce em árvore. Quem já ouviu isso? A gente escuta tanto isso daí, não é? Então, isso é caro. Essa questão do dinheiro nasce árvore, começa a racionalizar esse ditado. Começa a pensar um pouquinho mais. Na minha família, que árvore que é essa? Que árvore que é essa? Metaforicamente, né? Quem que é a árvore? A árvore de quem que não nasceu dinheiro? Quem que precisou lutar muito e que achava que o dinheiro não nascia na árvore? A minha árvore pode nascer dinheiro? Na minha árvore pode nascer dinheiro? Como que eu faço para plantar dinheiro na minha árvore? Como que eu faço para produzir o dinheiro, para que minha árvore dê o dinheiro? Porque dinheiro é produzido, gente. Dinheiro não, a gente precisa fazer algo para ganhar, né? É a energia de troca, né? Eu faço e recebo. Então, como que eu posso produzir o dinheiro na minha árvore? Você entende? Começar a racionalizar sobre esses ditados populares é muito importante. Deixa eu ver aqui. Viva o luxo, morra o bucho. Mãe nordestina arretada, essa foi boa. Você não leva dinheiro pro túmulo. Mais vale um gosto que um dinheiro no bolso. Olha aí, ó, não podia nem sonhar em gastar. Pois é. Então, gente, vamos pensar sobre essas histórias. Busquem essas histórias, os ditados da família de vocês e comece a racionalizar sobre esses ditados. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu faço nos atendimentos. Eu vou falar só algumas aqui para não ficar muito extensa, porque eu ainda tenho algumas coisinhas para falar. Só para vocês pensarem aí. Só para vocês pensarem um pouquinho sobre os ditados e se fazerem essas perguntas, tá bom? Então, por exemplo, como a minha família lida com dinheiro? Se o dinheiro falasse, o que o dinheiro falaria da minha família? Se o dinheiro tivesse voz, o que ele diria da minha família? Na minha família, quem são os ricos, os pobres e os nobres? E com quem eu pareço mais? Com os ricos, com os pobres ou com os nobres? Então, são perguntas que a gente precisa fazer para a gente ir racionalizando, entendendo o significado do dinheiro para a nossa família e como é que as histórias que estão na nossa família ainda ressoam internamente na gente, tá bom? A Thalita, depois dessa live vou pedir um aumento para minha chefe. Tenta, vai que rola. Gente, estão pegando aí a questão? A melhor hora para falar sobre isso é no namoro. Mas se você não pôde falar no namoro, você pode falar depois, não tem problema, tá bom? Respondendo a pergunta aqui. Certo, então vamos lá, gente. Vamos para a terceira dica, tá bom? A terceira dica da live de hoje. A terceira dica é aprenda, estude sobre vida financeira, tá? Porque os nossos pais, gente, há alguns anos atrás, eles não tinham recursos para estudar sobre o dinheiro. Eles não tinham internet, eles não tinham cursos, eles não tinham o que a gente tem hoje. Hoje, a gente pode sim conseguir ter uma educação financeira e a gente precisa ir atrás disso, para a gente aprender a lidar com o dinheiro, né? Muitas mulheres falam assim para mim, ai Sheila, eu não tenho coragem de falar isso com meu marido, né? Ou o marido, ai Sheila, mas eu não quero preocupar minha esposa. Então precisa aprender, precisa desenvolver isso, né? Precisa. Se eu não tenho intimidade e liberdade para falar e estudar sobre dinheiro com a minha parceria,
eu vou ter dificuldade para falar sobre outras coisas também, tá, gente? É importante colocar isso. Ah, uma coisa aqui que é importante falar. A maneira como eu lido com o dinheiro é a maneira como eu lido com um monte de outras coisas na minha vida, tá? Então, aquela pessoa que acorda de manhã, não arruma sua cama, deixa o quarto assim, ó, todo revirado, dá uma olhada na carteira dele para você ver como que é. Entendeu? Então, a maneira como a gente lida com dinheiro, a gente lida com tudo na vida. Então, a gente precisa aprender, né? A gente precisa entender isso daí. E coloca no papel. Gente, não é só porque eu sou masoquinha, não, tá? Mas a gente precisa parar com a mania de fazer contas mentais. De achar que tudo a gente consegue fazer na cabeça. Não, a gente tem que pôr no papel. A gente tem que falar abertamente, tá? E aprender sobre o dinheiro juntos. Porque às vezes, o que acontece? O marido fala assim, ó, esse mês a gente tem que economizar, viu? Aí a mulher fala assim, ah, beleza. Então eu vou gastar menos, vou dar uma economizada. Aí ela gasta um pouquinho menos. Mas ela ainda assim ela gasta. Sem saber que às vezes o marido já tá devendo a casa. Já tá devendo a casa já. Mas o marido não foi específico. Ou o contrário também, né? Então tem que saber conversar. A questão da traição de dinheiro lá, muito importante de colocar. Que às vezes a mulher, ela sai, compra um monte de casa e guarda sacolas escondido para o marido não ver. Então isso é uma traição financeira, tá? E aí a gente precisa aprender a mexer com isso. Aqui, ó, estão falando, ó, planilha de Excel, vai fazer planilha de Excel. Se eu não falar de dinheiro com a esposa, vou falar com quem? Muito bem, Pedro, isso aí, gostei de ver. Existem assuntos que são mais difíceis de ser conversado, mas vale muito a pena. A vulnerabilidade, os frutos são maravilhosos. Sim, a pessoa que não dá conta de falar sobre dinheiro, não vai conseguir falar sobre sexualidade, não vai conseguir falar sobre a criação dos filhos, vai ter dificuldade com um monte de coisa, gente. Então, né, tem que prestar atenção. A Vanessa disse que travou. Travou para todo mundo ou travou só para Vanessa? Fala aqui pra mim, o coraçãozinho tá subindo, tá parecendo que tá tranquilo aqui pra mim. Falem pra mim, gente, por favor, se travou. Pra mim não, né? Aqui tá tranquilo, beleza. Então acho que é só pra você, Vanessa, dá uma olhadinha na sua internet, tá bom? Então, gente, a gente não nasce sabendo mexer com dinheiro. A gente não sabe. A gente não nasce sabendo, a gente tem que aprender, tá? Meu marido comprou uma moto sem me comunicar. Aí o pau vai torar. Tem que ser conversado, tem que ser dialogado, né? E aí a gente vai aprender a fazer isso juntos. Teve uma aula, gente, que eu assisti sobre a psicologia do dinheiro, onde a professora, ela contou que ela vinha de uma cidade que lá na cidade dela todo mundo fazia conta, né? Pode ser que vocês também tenham pegado isso. Eu peguei isso por um tempo também. Eu não vou dizer que eu não peguei, porque eu peguei. Você ia lá no lugar, em vez de você pagar, você fazia uma continha, né? Botava lá seu nome e aí você pagava no final do mês aquele tanto, né? E ela acostumou a fazer aquilo. Desculpa. Ela acostumou a fazer aquilo ali a vida toda e ela foi pro casamento dessa mesma maneira, né? E aí o que aconteceu? Ela ia nos lugares e ela fazia a continha dela. Ela fazia a continha dela e começou a sair de mão, E ela foi escondendo do marido, até que chegou um momento em que aquele tantinho de conta que ela tinha virou um tantão. Virou um tantão de conta para pagar. E ela não tinha o dinheiro, então ela foi lá conversar com o marido dela quando o negócio já estava pela tampa. E o marido dela falou assim: eu vou pagar essa conta aí, mas nunca mais eu faço isso.
Nunca mais eu faço isso. Então você, por favor, aprenda a lidar com o seu dinheiro. E aí, gente, ela aprendeu. E aí ela era uma das professoras que estava falando ali sobre a psicologia do dinheiro pra gente que estava ali na aula. Então, não é uma coisa instintiva que você aprende, aliás, que você nasce sabendo. É algo que você vai aprender. Se você não sabe lidar com dinheiro hoje, você pode aprender. E isso é muito importante, gente. É muito importante. Porque a mulher que não sabe lidar com dinheiro, ela vai ter problemas com o dinheiro ou ela vai viver na escassez. E quando a mulher vive na escassez ou tem problemas com dinheiro, a autoestima dela cai. A autoestima dela vai lá pro pé. E essa mulher, ela não dá conta, ela não se sente bem em ser uma boa esposa. Ela acha que ela não é uma boa esposa. Ela não se sente bem para namorar com o marido dela. Ela não consegue se sentir uma boa mãe, porque a autoestima dela tá lá embaixo. Ou no caso dos homens, os homens que não sabem gerenciar a sua família, que não sabem gerenciar o dinheiro que entra dentro da família, o negócio vai desandar. E quem que vai estar assistindo de camarote? A esposa e os filhos. E aí a esposa começa a olhar para aquele marido e não ter mais admiração por ele. Os filhos começam a olhar para aquele pai e começam a perder aquela admiração e aquele respeito pelo pai. Então, gente, só tem a ganhar quando o casal, melhor ainda se forem juntos, aprenderem sobre o dinheiro, né? Eu tava conversando com uma amiga minha, que tá até aqui na live, semana passada, e ela tava falando que ela e o marido dela estão fazendo um curso de investimento juntos. Então, por que não fazer isso? Por que não aprenderem juntos sobre isso, né? Então, eu acho que o que a gente falou aqui trouxe uma visão geral e uma visão, infelizmente a gente não pode ficar falando aqui direto, né, um monte, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso, mas para deixar aqui uma mensagem final, as 3 dicas importantes que eu dei nessa live, que é importante de você seguir à risca, eu diria assim para você, esta semana, tá, tente colocar as 3 coisas em prática, tá bom? Primeiro, conversa com a sua parceria, tá? Tenham um dia semanal, quinzenal ou mensal para falar sobre dinheiro. Conversem, exponham o que um pensa sobre o dinheiro, como o outro acha, quais são os sonhos, quais são os desejos, o que vocês esperam um do outro, quais são as suas impossibilidades, quais são as suas dores quando você fala de dinheiro. Seja empático, se coloque no lugar do outro e respeite a história que o outro está trazendo, ok? Segundo, que aí já entra aí nessa questão, né? Descubra quais são as lentes da família de vocês. O que é que o dinheiro, a família de vocês pensa sobre o dinheiro, que de alguma forma, internamente, ainda ressoa em você, ok? E terceira dica, estudem sobre educação financeira. Estudem e de preferência juntos, ok? Muito obrigada, gente, por vocês terem ficado aqui até o final. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês compartilhem essa live com o maior número de pessoas que vocês puderem. E na semana que vem a gente vai estar aqui de novo falando mais um assunto bem interessante nas nossas noites sistêmicas, ok? Boa semana para todo mundo. Um beijo para vocês e tchau, tchau.